Boa noite a todos, meu nome é Daniel de Carvalho, sou sócio do Daniel Carvalho Advogado e venho hoje aqui em mais um vídeo semanal nosso. Dessa vez nós vamos trazer um tema aqui que tem sido dúvida de vários clientes e colaboradores que estão entrando em contato nos últimos dias com o escritório, né, tentando sanar essas dúvidas. Então, hoje o vídeo é direcionado a uma categoria específica, que é de rodoviários do estado do Rio de Janeiro, né, e com relação à possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e de qual forma isso deve ocorrer. Então, no vídeo nós estaremos abordando todos os aspectos, né, com relação a esse tema que estão dispostos na MP 936, tá, com relação à suspensão do contrato de trabalho, e vamos analisar todos esses dispositivos da MP 936 em conjunto com os termos aditivos celebrados pelo sindicato da categoria, né, com o sindicato das empresas de ônibus, né, e passando esses termos aditivos logo a integrar a convenção coletiva da categoria, que automaticamente foi prorrogada por mais 12 meses. Então, o que vem acontecendo e qual tem sido a dúvida dessas pessoas que têm procurado o escritório? É porque elas estão, em alguns casos, as pessoas são chamadas na empresa e são informadas da suspensão do contrato de trabalho por 15 dias, sem assinarem um documento. Em outra empresa é informada a suspensão do contrato por um prazo superior, assinando documento ou não assinando documento. Há uma diversidade, né, diversidade nisso. As pessoas, cada empresa está celebrando de uma forma ou está informando de uma forma para os empregados, e aqui nós vamos então esclarecer essas dúvidas. A MP 936 é clara ao delimitar a possibilidade, né, ao estabelecer a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho pelo prazo de até 60 dias. E como é feita essa suspensão? Através de acordo individual entre o empregador e o empregado. O empregado deve ser chamado à sede da empresa para celebrar um acordo individual, suspendendo esse contrato por um prazo de até 60 dias, podendo ser renovado por uma vez dentro desse prazo de 60 dias. Nesse caso, a empresa pode celebrar 2 contratos de suspensão de trabalho por 30 dias. Vamos supor que a empresa tenha a perspectiva de melhora do mercado para daqui a 30 dias e não se sinta segura de celebrar um contrato, uma suspensão de contrato de 60 dias. Ela pode chamar o empregado, celebrar esse primeiro acordo de 30 dias de suspensão e após, caso a situação não melhore, ela celebrar mais um contrato, né, mais um acordo de mais 30 dias. Embora ela possa fazer essa rescisão a qualquer momento, desde que cesse o estado de pandemia, né, o estado de calamidade pública decretada pelo governo federal. Então essa celebração desse acordo é feito de forma escrita para quê? Para que a empresa, de posse desse documento, de posse desse acordo, ela entre no site do Ministério da Economia, protocole esse acordo coletivo para que o empregado possa receber o benefício do governo. Esse benefício do governo é pago nos moldes do seguro-desemprego e o cálculo é feito da mesma forma. Então, acredita-se, espera-se que o valor a ser recebido seja algo equivalente a 80% das últimas 3 remunerações, né? Da média das 3 últimas remunerações. Então esse valor seria pago no equivalente a 80% da média das 3 últimas remunerações. Ainda de acordo com a MP, e eu vou frisar isso porque é muito importante lá na frente do que eu vou falar, ainda de acordo com a MP,
O empregado ele goza de estabilidade nesse período de suspensão do contrato de trabalho, não podendo ser demitido sem justa causa, admitindo-se o desligamento apenas por justa causa ou por pedido de demissão do empregado. E essa estabilidade também perdura após após o encerramento do acordo individual. Encerrado um acordo individual, o empregado ainda vai ter uma estabilidade correspondente ao mesmo período do acordo celebrado. Então, se o acordo foi celebrado em 30 dias, além dele não poder ser demitido durante esses 30 dias, após o encerramento do contrato, ele também não poderá ser demitido pelos próximos 30 dias. Se o contrato for se o acordo for de 60 dias, o mesmo ocorre após a celebração do acordo. Há uma estabilidade de mais 60 dias. Então, essa é a possibilidade de suspensão estipulada na MP 936. Agora vamos para a análise do termo aditivo, dos termos aditivos do sindicato da categoria, especificamente aqui do Rio de Janeiro, Sintaturb. Eu esqueci de frisar, mas ainda está em tempo, que a análise que a gente está fazendo aqui é única e exclusivamente jurídica e de seus dispositivos. A gente não vai entrar aqui em juízo de valor com relação à postura tanto do sindicato quanto das empresas, tá? Isso fica a cargo de vocês. A nossa função aqui é única e exclusivamente esclarecer para vocês o que tá disposto em cada dispositivo, né? Na MP 936 e nos termos aditivos. Então vamos lá. No termo aditivo 3 do sindicato, é um termo aditivo simples, que ele simplesmente regulamenta o que foi disposto na MP 936, tá? O grande problema está no primeiro termo aditivo e no segundo. Por quê? No primeiro termo aditivo, o sindicato, junto com as empresas, com o sindicato das empresas de ônibus, acordou que fosse feito um sistema de rodízio entre empregados, né? Podendo eles ficarem sem trabalhar durante 10 dias sem remuneração, sendo mantido apenas os benefícios de auxílio-refeição e transporte, tá? De forma integral, correspondente aos 30 dias. No termo aditivo 2, esse prazo foi estendido, foi elastecido, passou de 10 para 15 dias. Então, nesse caso, ele autoriza que a empresa, por exemplo, divida o seu quadro de funcionários em 2 grupos, autorizando, né, o trabalho de um grupo, né, nos primeiros 15 dias e o trabalho de um outro grupo nos outros 15 dias restantes do mês. Sendo que o período, autorizando que nesse período em que o empregado não está trabalhando, esse período de 15 dias que ele está em casa, não seja remunerado. E ainda autoriza, né, as empresas, deixa elas de forma facultativa a possibilidade de não realizar o pagamento do adiantamento de salário. As empresas também estão autorizadas a não efetuarem o pagamento de adiantamento de salário enquanto perdurar esse estado de calamidade. Tá? Então, qual o grande problema que nós vemos, né, nos dispositivos e estamos vivendo na prática? Já ouvi falar de uma empresa de ônibus que, por exemplo, na semana passada estava chamando os empregados, estava informando que eles iam ficar em casa e que o governo iria remunerar esse período que eles estivessem em casa, esses 15 dias que o contrato teoricamente estaria suspenso, né? Sendo que isso não ocorre. O que está ocorrendo é a implementação do sistema de rodízio autorizado pelo termo aditivo 1 e 2, tá? Do Sintraturb. Então, as pessoas nesses casos, vão ficar em casa e não vão receber a remuneração.
para que você possa receber essa remuneração, né, no caso de suspensão de contrato de trabalho, é primordial, é essencial que as partes celebrem de forma escrita um acordo individual de trabalho, suspendendo esse contrato, para que a empresa junte esse termo aditivo, né, no Ministério da Economia e perante ao Sintaturb também, e para que isso vá para o sistema do governo federal e seja autorizado o pagamento do benefício, tá? Então, o que está acontecendo nesses casos é isso. Se a empresa está mandando ficar em casa 15 dias sem que seja assinado acordo coletivo, isso significa que vocês não vão receber o benefício. Vocês vão ficar em casa sem remuneração, de acordo com o que foi estipulado nos termos aditivos da convenção coletiva, o primeiro e o segundo, tá? Tem outras situações que eu já recebi também de empresas que elas realmente estão chamando os empregados para suspender o contrato de trabalho. Inclusive um cliente meu vai celebrar um acordo desse amanhã, né, dia 15 de abril, e ao que tudo indica vai ser um acordo feito, um acordo coletivo feito para suspensão de contrato nos termos da MP 936, tá? Vai ser feito um acordo individual para suspensão do contrato de forma escrita. E aí sim vai estar obedecendo todos os requisitos legais até então para que seja pago o benefício do governo federal, tá ok? Então é importante que vocês estejam atentos a isso, porque as empresas estão, cada uma está agindo de forma diferente. Algumas estão adotando o sistema de rodízio, autorizado pelo termo aditivo da convenção coletiva, que foi pactuado entre o sindicato da categoria e o sindicato das empresas de ônibus, e outras efetivamente estão celebrando o acordo individual para suspensão de contrato nos termos da MP 936, tá? Com pagamento do benefício por parte do governo federal. Isso é importante também frisar para vocês que qual é a primordial diferença entre adotar o sistema de rodízio e adotar o sistema de suspensão de contrato de acordo com a MP. É que as empresas que aderirem ao termo de suspensão, ao acordo para suspensão do contrato da MP, vão ter que observar a estabilidade de emprego prevista na legislação, tá? Que é correspondente ao período de contrato ao que ele tiver suspenso e mais o mesmo período equivalente quando o empregado retornar ao trabalho, tá? Então, se ele celebrar um contrato de suspensão um acordo coletivo, um acordo individual de suspensão do contrato por 60 dias, além dele ter estabilidade durante a concessão do benefício, ele vai ter a estabilidade de mais de 60 dias contado da cessação desse acordo individual, tá? No sistema de rodízio, não há essa garantia. Há a garantia somente enquanto perdurar esse estado de pandemia, né? O sindicato da categoria e o sindicato das empresas de ônibus pactuaram que que há estabilidade somente nesse período em que foi declarado o estado de calamidade pública com relação à pandemia. Cessado isso, não há nenhuma estabilidade de emprego. E aí as empresas vão poder demitir normalmente, tá? Então, talvez, na nossa ótica, no que eu analisei, esse seja o principal motivo para algumas empresas, pelo que eu tenho visto, a maioria, estarem adotando o sistema de rodízio, né? Celebrado lá com o sindicato, ao invés de adotar o sistema de suspensão do contrato de acordo com a MP. Até porque, celebrando a suspensão do contrato de acordo com a MP, o governo federal vai pagar esse benefício, mas depois a empresa vai ficar com esse débito com o governo federal, que ela depois vai ter que acertar,
vai ter que pagar de forma suave, né? De forma parcelada, bastante prestações, mas vai ter que pagar, né? E no sistema de rodízio não. No sistema de rodízio do sindicato, eles, além de não pagarem os empregados, eles não vão ficar com dívida nenhuma com o governo federal, tá? Então é bom vocês estarem atentos a isso. Se vocês estão se você foi informado que deveria ficar em casa pelo prazo de 15 dias, sem assinar nenhum documento, sem assinar nenhum acordo individual, isso significa que você não vai receber por esses 15 dias. E também é importante frisar que as empresas não estão obrigadas a pagar adiantamento de salário. Tá ok? Então, pessoal, fique atento a isso, tá? Qualquer dúvida, os nossos canais estão sempre abertos para vocês, tá? Para sanar toda e qualquer dúvida, tá? Sugestões e críticas, como sempre, são bem-vindas. Sigam a gente nas nossas redes sociais e também se inscrevam nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite para vocês, né? Bom trabalho também a todos. Espero que todos ou a grande maioria ainda esteja trabalhando e conseguindo levar o sustento para casa, tá ok? Então, uma boa noite e até o nosso próximo vídeo.